confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 12. Crescendo através da adversidade. Aprendemos com a adversidade. Precisamos aprender a reagir ao que Deus está fazendo, porque Ele trabalha na nossa vida através da adversidade. Conforme já vimos, a obra soberana de Deus jamais anula a nossa responsabilidade. Assim como Deus nos ensina através da adversidade, precisamos também procurar aprender com ela. Há uma série de coisas que podemos fazer para aprender com a adversidade e receber os efeitos benéficos que Deus planeja. Inicialmente, podemos nos submeter a ela, não da maneira relutante como um general derrotado se submete ao vencedor, mas de maneira voluntária, tal como o paciente que está sendo operado se submete às mãos habilidosas do cirurgião, à medida que usa seu bisturi. Não tente frustrar o propósito gracioso de Deus, resistindo à sua providência em sua vida. Ao contrário disso, independentemente de você conseguir enxergar o que Deus está fazendo, faça do propósito dele o seu propósito. Isso não significa que não devemos usar todos os meios legítimos à nossa disposição para minimizar os efeitos da adversidade. Significa que devemos aceitar da mão do Senhor, em todas as oportunidades, o sucesso ou o fracasso de tais meios conforme a vontade dele, e buscar aprender tudo o que ele pode nos ensinar. Por vezes, perceberemos claramente o que Deus está fazendo, e nestas situações precisamos corresponder ao ensino do Senhor com uma obediência humilde. Em outras situações, parece que não somos capazes de perceber nada daquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Em momentos assim, devemos reagir com uma fé humilde, confiando que Deus opera em nossa vida exatamente aquilo que precisamos aprender. Ambas as atitudes são importantes. Deus vai querer uma delas num dado momento e outra em outro momento. Em segundo lugar, para tirarmos proveito máximo da adversidade, precisamos aplicar a palavra de Deus à situação. Devemos pedir a Deus que direcione nossa atenção para passagens pertinentes da Bíblia e assim, dependendo dele para isso, nós as consideraremos. A minha primeira grande lição a respeito da soberania de Deus continua indelevelmente impressa em minha mente depois de muitos anos. Isso aconteceu numa época em que eu estava procurando desesperadamente na Bíblia por algum tipo de resposta para um momento de provação bastante difícil. À medida que procurarmos relacionar as passagens bíblicas às nossas adversidades, descobriremos que não apenas seremos beneficiados por elas, mas que obteremos nova perspectiva das Escrituras. Segundo consta, Martinho Lutero teria dito o seguinte: não fosse pelas tribulações, eu não compreenderia as Escrituras. Embora estejamos correndo para a Bíblia para aprender a reagir às adversidades, descobriremos que, por sua vez, as adversidades nos ajudarão a compreender as Escrituras. Não estou dizendo com isso que aprenderemos com as adversidades algo diferente do que somos capazes de aprender da Bíblia. Em vez disso, a adversidade acentua o ensinamento da palavra de Deus e a torna mais proveitosa para nós. Em algumas situações,
A adversidade abre o nosso entendimento, ou faz com que enxerguemos verdades que não vimos antes. Em outros momentos, ela transformará conhecimento intelectual em conhecimento prático, à medida que a teoria teológica se torna uma realidade para nós. O puritano Daniel Dick disse: a palavra, então, é o armazém de toda a instrução. Não ache que a adversidade lhe ensinará uma nova doutrina qualquer, que não se encontra na palavra, pois, na realidade, encontra-se aqui o ensinamento proveniente da aflição, que nos conforma e nos prepara para a palavra, quebrando e fragmentando a teimosia do nosso coração, tornando-o flexível, capaz de ser impressionado pela palavra. Desta forma, podemos dizer que a palavra de Deus e a adversidade possuem um efeito de cooperação à medida que ambas são usadas por Deus para provocar um crescimento em nossa vida que nem a palavra, nem a adversidade provocariam por si só. Em terceiro lugar, para nos beneficiarmos da adversidade, precisamos nos lembrar delas e das lições que aprendemos com elas. Deus deseja que façamos mais do que simplesmente suportar nossas provações, e até mais do que encontrar mero consolo por meio delas. Deus deseja que nos lembremos delas, não simplesmente como provações ou dores que sofremos, mas como sua disciplina, meio pelo qual Ele escolheu nos fazer crescer em nossa vida. O Senhor disse aos israelitas: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 3. A palavra que procede da boca do Senhor, nessa passagem, não é a palavra das Escrituras, mas a palavra da providência de Deus. Salmo 33, verso 6 e verso 9, e Salmo 148, verso 5, fazem um uso similar. Deus queria ensinar aos israelitas que eles dependiam dele para o pão de cada dia. Ele fez isso, não incorporando esta verdade à lei de Moisés, mas trazendo adversidade na forma de fome para os israelitas. Porém, para que eles tirassem proveito dessa lição, precisavam se lembrar dela. De modo semelhante, se desejamos nos beneficiar das dolorosas lições que Deus nos ensina, precisamos nos lembrar delas. Fiz referência num capítulo anterior a uma lição dolorosa que aprendi quando tentei usurpar subitamente um pouco da glória de Deus para minha própria reputação. Tenho a responsabilidade de lembrar-me dessa lição diante de Deus toda vez que leio Isaías capítulo 42, verso 8. A minha glória, pois, não darei a outrem. Seja no meu tempo devocional, ou mesmo quando recordo a passagem, devo lembrar-me daquela circunstância dolorosa e deixar que aquela lição crie raízes ainda mais profundas em meu coração. Toda vez que vou ensinar a palavra de Deus, eu devo me lembrar daquela lição e eliminar do meu coração qualquer desejo de melhorar minha própria reputação.
É desta maneira que a adversidade se torna proveitosa para nós. Até aqui, consideramos o benefício da adversidade de uma maneira geral, olhando primeiro para o trabalho de Deus em nossa vida por meio da provação e então sobre como devemos reagir a ela. Creio que agora seria proveitoso considerar alguns fins específicos que Deus tem em mente quando permite a adversidade em nossa vida. É claro que somos incapazes de cobrir todas as lições que Deus planeja nos ensinar através da adversidade, mas algumas das lições a seguir são especificamente mencionadas ou mesmo sugeridas pela Bíblia. Por meio do estudo desses objetivos específicos, devemos ser encorajados a crer que Deus sempre tem um motivo para trazer ou permitir dificuldades especiais em nossa vida, até mesmo quando somos incapazes de discernir qual é o seu motivo. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.